igreja celebra a festa em honra de São José Operário. Era o ano de 1955, quando o Papa Pio XII, lá na Praça São Pedro, no Vaticano, perante uma multidão de trabalhadores que já tinham escolhido o dia 1º de maio como a festa do trabalhador, a festa do trabalho, decidiu então consagrar esse dia tão importante para a nossa sociedade à proteção do glorioso São José. Então Pio XII foi quem propôs São José como o modelo do trabalhador, aquele que, pela sua vida, sustentando honestamente a Sagrada Família, nos ensina como santificar o trabalho, como fazer do trabalho não só um meio de sobrevivência, mas também um meio de conquistarmos um dia o céu. Na leitura de hoje, o apóstolo São Paulo, ele dá o conselho de ouro para todo trabalhador. São Paulo diz: tende a caridade, que é o vínculo da perfeição. O vínculo é o laço, aquilo que une, aquilo que vincula. Então, São Paulo diz que é a caridade, é o amor a Deus que faz com que nossas obras possam ser perfeitas, possam ser santas, possam ser meritórias e agradáveis a Deus. Então São Paulo diz para nós o seguinte: tudo que façais, seja por palavra, seja por ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele glória a Deus Pai. O que é isso, meus amados irmãos? É São Paulo nos ensinando que tudo que nós fazemos, e agora entra a nossa missão nesse mundo, entra a nossa vocação, entra a nossa ocupação, entra a nossa profissão, o nosso trabalho, tudo que nós fazemos nesse mundo, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que dá valor, é isso que dá sentido, e é isso também que nos conforta em meio à luta de cada dia, em meio ao esforço que todo dia nós temos que repetir para podermos nos sustentar através do trabalho. E aí São Paulo dá esse conselho: tudo que vocês fizerem, não façam para os homens, façam para Deus, sabendo que é dele que vocês vão receber um dia a vossa recompensa. Por isso aquele esforço, todo dia levantar, todo dia chegar no trabalho pontualmente, todo dia se dedicar, levar a sério, procurar ser excelente, fazer tudo bem feito, e isso todo dia, todo dia. Por que eu me esforço por fazer isso? É porque eu vou agradar as pessoas? Não, porque eu agrado a Deus. E mesmo quando eu trabalho, e meu trabalho às vezes não é reconhecido, Deus está vendo, Ele reconhece. Mesmo quando acontece de eu passar pela tribulação de ser injustiçado, fazer uma coisa, não ser reconhecido, ainda sofrer a injustiça, está perdido? Não. Se eu fiz por amor a Deus, está garantido o meu prêmio na vida eterna. Então o cristão, ele não trabalha para os homens, ele trabalha para Deus. E não importa qual seja a sua profissão, qual seja o seu trabalho, qual seja o seu empenho. Tudo que ele faz é para Deus, é para nosso Senhor, sabendo que mesmo que os homens não reconheçam, Deus no céu não dorme, Deus no céu está olhando, Deus no céu reconhece. Então esse é o conselho de Deus, o conselho de ouro para nós, que nós saibamos fazer o nosso trabalho para Deus. É isso que dá valor, é que dá merecimento. E quem vive assim nunca se sente frustrado em nenhuma situação pela qual passe no seu trabalho, na sua vida profissional. Mesmo o trabalho, muitas vezes simples, escondido, que ninguém vê, Deus está vendo. Se você faz para Deus, está valendo para o céu. O trabalho, meus amados irmãos, é algo tão importante que o próprio Deus, ao fazer-se um de nós, ao fazer-se homem como nós, quis também ser trabalhador como nós. E Jesus de tal modo foi trabalhador, que nós ouvimos agora no Evangelho, que na hora que ele começou a pregar, a fazer os seus milagres, a chamar o povo para segui-lo, o povo da sua cidade, seus parentes, seus primos, seus vizinhos, se admiraram, se surpreenderam. Nossa, mas de onde vem tanta sabedoria nesse homem, esse poder de milagres?
não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não mora aqui com a gente, Maria? Seus parentes não vivem aqui conosco, não são nossos vizinhos? Jesus, quando começou a pregar, ele era conhecido como o filho do carpinteiro. Por quê? Ele aprendeu com São José e depois ele herdou a carpintaria e continuou o trabalho de seu pai adotivo São José. Então Nosso Senhor, meus amados irmãos, o Deus feito homem, ele quis também trabalhar com suas mãos para nos ensinar a importância, a dignidade e a grandeza do trabalho, não importa qual seja, porque ele, que podia ser tantas coisas, escolheu viver numa modesta carpintaria de uma pequena cidade do interior. Então, o valor do trabalho. Por que que o trabalho é importante? Primeiro, porque com o trabalho nós colaboramos com Deus para cuidar da criação. A Bíblia conta que quando Deus criou Adão, Deus colocou o homem no jardim, no paraíso, para que o homem o cultivasse, para que o homem cultivasse e cuidasse daquele jardim. Então o trabalho para nós é importante porque é a maneira pela qual nós colaboramos com Deus no cuidado da criação que Deus criou para nós. Então o homem, com a inteligência que Deus lhe deu, ele transforma a criação, ele cuida da terra, ele faz a terra produzir. Olha só que grandeza, que dignidade. Depois também o trabalho, ele é algo importante, porque com o trabalho nós temos a oportunidade de exercer nossas capacidades e, portanto, crescer e nos realizar também como ser humano. Cada um de nós, meus irmãos, tem um dom, cada um de nós tem uma capacidade. E esse dom, essa capacidade, nós temos a oportunidade de usá-la quando nós trabalhamos. E com esse trabalho, nós progredimos, amadurecemos, crescemos como pessoa humana. Então o trabalho ele faz parte da dignidade da pessoa humana. Por isso que todo ser humano tem direito ao trabalho. É um direito que o ser humano tem. É onde ele pode se expressar como ele é, exercer a capacidade que ele tem de Deus. Com o trabalho também é que nós temos a oportunidade de quê? A oportunidade de nos sustentar através da aquisição honesta de um patrimônio. O patrimônio que o trabalhador consegue com a sua luta, o seu esforço, a sua propriedade privada, isso é condição de liberdade. Livre é aquele que tem o seu pedacinho de terra, que tem a sua casa para morar. Então, quando nós trabalhamos honestamente, construímos o patrimônio, esse patrimônio que é a propriedade, que os pais também deixam para seus filhos, tudo isso traz dignidade, traz liberdade. Por isso é tão importante, meus amados irmãos, que todos tenham o acesso ao trabalho, que todos possam trabalhar, todos possam conquistar com seu esforço, com o fruto do seu trabalho, os bens para a sua família. O trabalho também, ele é muito importante. Por quê? Porque com o trabalho nós podemos colocar nossas capacidades e dons a serviço uns dos outros. Como nós somos todos diferentes, nós todos nos complementamos. Se eu quero pão, eu procuro lá o padeiro. Se eu estou doente, eu procuro o médico. Eu quero fazer uma casa, eu chamo o arquiteto, o engenheiro, o pedreiro. Se eu preciso me alfabetizar, aprender, procuro a professora, o professor. Ou seja, é essa troca desses dons que nós temos, que são as profissões que nós exercemos, é que constroem a sociedade onde nós vivemos. E não só nós construímos a sociedade quando nós trocamos uns com os outros essas capacidades, mas também quando nós, com aquilo que nós conquistamos, ajudamos a aliviar aqueles que têm menos, aqueles que passam necessidade, através da caridade com o próximo. Se eu não trabalho e não tenho como me sustentar, eu não tenho o meu ganho, eu também não tenho como ajudar quem não tem. Olha só quanta coisa o trabalho faz. E é claro, mais importante que tudo isso, que ser algo pelo qual eu cuido da natureza, pelo qual eu cresço como pessoa humana, pelo qual eu tenho o meu patrimônio, condição de liberdade e de estabilidade.
algo pelo qual eu também construo a sociedade e alivio os pobres. O trabalho também é o meio pelo qual eu cumpro a missão para a qual Deus me chamou nesse mundo e eu mereço para o céu. Qualquer trabalho que eu faça, seja no meu escritório, na minha oficina, no canteiro de obras, no balcão do comércio, no hospital, como também, não é? Quem é estudante, as crianças aí, ó, que estudam, quando a criança estuda, está trabalhando. O trabalho da criança é estudar. Então eu vou para casa, abrir meu livro, fazer o dever de casa. Estou trabalhando, não é isso? Tudo isso é trabalho. A dona de casa, que está lá fazendo o almoço para a família, que está lá lavando a roupa, não é? Está limpando a casa, está trabalhando. Tudo isso, feito na graça de Deus, me faz merecer juntar tesouros para o céu. Então isso é o mais importante. Quando eu trabalho, eu cumpro a missão para a qual Deus me colocou nessa terra e eu junto merecimentos para a glória do céu. Então hoje, meus amados irmãos, peçamos ao glorioso São José, ele que é o modelo do trabalhador, ele que justamente se santificou cuidando de Nossa Senhora e do menino Jesus, trabalhando como carpinteiro, na sua simplicidade, no seu sacrifício, na sua honestidade. Que Ele hoje abençoe a todos os trabalhadores, dê a todos a oportunidade de poderem exercer a sua profissão, poderem conseguir o seu sustento dignamente. Que Ele abençoe hoje especialmente os que sofrem o flagelo do desemprego, que em breve nosso país possa melhorar e possa gerar mais empregos para todos, o que nós desejamos hoje. E peçamos também a Nossa Senhora, nossa mãe. Hoje começa o mês de maio, que ela possa proteger a todos nós, proteger a nossa catequese paroquial, que hoje fará a coroação em sua homenagem. E assim todos nós, com Jesus o bom pastor, hoje é o dia do bom pastor, possamos caminhar para o céu. O dia do bom pastor, na nossa liturgia, é o dia de nós rezarmos pela profissão mais importante que tem, que é o padre. O padre é aquele que representa Jesus, bom pastor, no meio do povo. E a profissão do padre é levar a gente para o céu, ensinar a palavra de Deus, celebrar os sacramentos. Então rezemos hoje, que é o domingo do bom pastor, pelas vocações sacerdotais, pela santificação dos sacerdotes. E assim, com a poderosa intercessão de São José Operário, de Nossa Senhora, nossa boa mãe, que Cristo ressuscitado, bom pastor, nos abençoe. E depois de lutarmos, trabalharmos nessa terra, conquistemos o merecimento, a recompensa, a coroa eterna que nós aguardamos no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.